Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 1 Crônicas, capítulo 19, os mensageiros de Davi são insultados. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon e Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transportar e espiar a terra? Por isso, Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os, e cortou-lhes as vestes no meio, até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que torne crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, enviou a Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavalos e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram à guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon a ordenarem a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os filhos forem mais fortes do que eu, tu vens e me socorre. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adar-Ezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adar-Ezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. 1 Crônicas, capítulo 20, várias vitórias. Aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair à guerra, Joabe levou as forças do exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu.
E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e nela havia pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra e com talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer contra os filisteus, então Sibecai, o Hussatita, feriu a Sipai dos filhos do gigante, e ficaram então subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como o eixo de um tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também era ele filho de gigante. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos teus servos. 1 Crônicas, capítulo 21, Davi numera o povo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, o meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe, passou por todo Israel e depois voltou a Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. De Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora, se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi como se fosse louco. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas não caia eu na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e destruindo-a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Omã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu
o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz mal? Mas dessas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu, Deus meu, seja a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, viu a eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me esse lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. E eis que dou os bois para holocaustos e os trilhos para lenha e o trigo para a oferta de alimentos, tudo eu te dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifício pacífico. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. E vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar dos holocaustos estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22, Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: essa será a casa do Senhor Deus, e esse será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios, tírios, traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e terno, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim Davi preparou materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe deu ordens que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa em nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizestes grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe dei de dar de todos os inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre.
Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tem bom ânimo, não tema, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância, também madeira e pedras preciosas. Tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e de madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. De ouro, de prata, cobre e ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está conosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a essa casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.